PVC, Palmeiras está de olho no Gerson? Gerson mesmo, gente, do Flamengo, que foi para a Rússia, meio-campista, está no Zenit agora. Tem essa história? Então, tem a história de que ele foi oferecido, mas não vai rolar. Aí, primeiro, o Palmeiras... Ou seja, aquela história de que ele está insatisfeito mesmo, de que ele, né, a gente via pelo semblante dele que ele não estava feliz. Mas aí, né, gente, vamos voltar nessa história, tá? Porque forçou para ir embora, toda a história do pai, e aí quando chega lá, não tá feliz e quer voltar. São Petersburgo é uma cidade feia, Rio Niva. Rio Niva ali, do lado do palácio onde morava Lenin. E Lenin chegou ali de barco, deu o golpe de Estado e depois levou a capital para Moscou, porque ele era muito perto do Rio. Mas vamos lá, PVC. Ele foi oferecido, então? Aí o que eu li foi que o processo era de 159 milhões de reais. Oferecido por quem? Marcão? Oferecido pelo Zenit. E aí o Palmeiras já deixou claro que o negócio seria caro demais. E circulou a história de que poderia ter o envolvimento de algum jogador da base para compensar esse valor. Mas o Palmeiras não está pensando nisso. O Palmeiras entendeu que o negócio é muito caro e descarta o negócio. Não é a prioridade do clube. O clube vai procurar um volante, vai procurar um zagueiro, vai procurar um atacante, não vai procurar o Gerson. Até porque o Gerson vai chegar e daqui a 6 meses ele pode estar querendo ir para outro clube. Então, tudo na vida tem ônus e bônus. Não vai rolar Lembrando que Gerson. o Zenit pagou a multa rescisória do Gerson no Flamengo, que foi 25 milhões de euros, o valor que o Palmeiras pagou pelo Vitor Roque, por exemplo. Exatamente. Né? E a gente vai lembrar, nesse recorte recente de jogadores que a torcida do Palmeiras queria muito, né? O caso do Danilo, né? Que foi para o Botafogo. O Danilo custou por volta de 22 milhões de euros no Botafogo e o Palmeiras, na época, falou a mesma coisa, que não iria atrás do jogador por ele ser muito caro. Como a Lu falou, né? 25 milhões foi o que custou o Vitor Roque. Então, não é uma prioridade abrir os cofres dessa forma para um jogador de meio campo. Mas que é um meio-campista com características parecidas com o do Gerson. Já falamos de Arias. É um camisa 5, né? O Gerson jogou um pouco mais avançado no Flamengo, mas óbvio que ele entra naquele hall de jogadores que o Abel já falou publicamente. Jogador assim, não precisa nem me consultar, é só trazer que eu coloco para jogar. Arias não avançou, né, Latif? Por enquanto não. E até um bastidor curioso sobre essa história do Arias, estava conversando com o pessoal do Fluminense e me falaram o seguinte... que eles acharam até estranho esse interesse do Palmeiras no Arias, porque se existe esse interesse, o Fluminense tem que ser consultado. Porque o Arias, quando ele fechou com o Wolves, o Fluminense colocou no contrato uma cláusula de que a preferência em retorno ao Brasil seria do próprio Flu. Então, se o Palmeiras quiser colocar dinheiro na jogada, pode ser que role uma briga aí com o Fluminense, porque o Fluminense já deixou claro inúmeras vezes que tem muito interesse no retorno do Arias, caso ele deixe o futebol inglês. Mussete, Gerson no Palmeiras seria uma boa? A PVC, né, já refutou esta ideia, mas seria uma boa para o Verdão? É um jogador gigante, né, gente? Jogador de seleção brasileira, perdeu um pouco espaço depois de ir para a Rússia. Mas eu digo seria uma boa no sentido do valor também, né? Juntando o valor, não da qualidade do Gerson, que isso aí é bastante óbvio. Seria, Lu. Eu sei, seriam valores altos, mas o Palmeiras investiu muito, tem um orçamento, me parece, menor para a próxima temporada, não vai gastar tanto, isso já foi avisado, mas é o tipo de jogador que muda cenário. O Gerson era tratado até outro dia como titular da seleção brasileira, antes dessa movimentação ruim para a carreira dele. Que resolveu ser o homem-bomba desta terça-feira. Vamos para cima, vocês dois, todo mundo que está aqui com a gente dando like e o meu cafezinho de terça-feira, 4h04 da tarde. Muito bem, é o seguinte, eu tenho pouquíssima paciência com falta de profissionalismo, pouquíssima paciência com um jogador que tem dificuldade de entender o que é, o que representa, onde está, né? Então, vamos logo começar com o tema, porque o Bruno Rodrigues, olha aí, depois de ficar quase 600 dias parado, não importa, o Palmeiras fez o que tinha que fazer, responsabilidade do Palmeiras de tratar todas as lesões, o Palmeiras fez o que tinha que fazer. Agora o jogador, cara, Latif, explica para nós aí, vai, Bruno Rodrigues, fala sério, hein, neném? Vamos lá.
Pois é, Massa. E aí, pessoal que está acompanhando a gente, Massini, Lavieri. A indignação do Massa foi tanta, Dandan, que ele nem quis papo comigo hoje. Nem sei se você Puta, é reparou. mesmo, cara. Para tudo, para tudo. Peraí. Para tudo. Vamos começar tudo de novo. Fala, porcada! E aí, rapaziada? No gramado sintético que a luta o aguarda, os meus parceiros estão aqui. Flávio Latif, boa tarde, você tá bem? E aí, Massa, tudo bem? Danilo, o pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, a notícia. O Palmeiras, o que eu. Até ontem estava conversando com você, né, Massini? O que eu É. ouvi foi que esse final de ano para o Palmeiras seria mais tranquilo, mais pé no chão, sem muita informação. E aí hoje sai essa história do Bruno Rodrigues, né? Eu vou contar para vocês detalhe por detalhe. O que aconteceu? No domingo, o Bruno Rodrigues jogou um torneio, isso é importante porque estão distorcendo isso. Então, o Bruno Rodrigues estava jogando um torneio amador e ele, no Rio Grande do Norte, ele foi campeão. Muita gente até brincou, o primeiro título dele no ano e tal. E hoje o Palmeiras divulgou uma nota à tarde dizendo que ele descumpriu uma das normas do clube, né? Que é se colocar em risco físico, né? E essa situação deixou o Palmeiras muito incomodado, né? Deixou a direção do Palmeiras muito inconformada. Muito porque o Bruno Rodrigues ele ficou quase 600 dias sem atuar. Ele rompeu o ligamento do joelho direito, depois rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo, e nesse período ele ficou quase 600 dias sem atuar. E aí, a informação que eu tive é que o Bruno Rodrigues não será mais jogador do Palmeiras. Importante a gente dizer que uma coisa não está relacionada à outra, diretamente à outra. O Palmeiras não está negociando o Bruno Rodrigues, a saída do Bruno Rodrigues, por conta do jogo. No ano passado, na reta final dessa temporada, o Palmeiras percebeu que o Bruno Rodrigues não estava no mesmo nível técnico do que os outros jogadores do elenco. A gente vai relembrar aquele jogo na Vila Belmiro que o Bruno Rodrigues foi titular e ele não foi bem. Não foi bem, não conseguiu suprir a ausência do Flaco e do Vitor Roque e ficou exposto. A partir desse momento, a comissão técnica do Palmeiras entendeu que precisaria se reforçar com o atacante. Ou seja, o Bruno Rodrigues já integrava a lista dos negociáveis. Só que esse episódio ajuda a retificar tudo isso que o Palmeiras já estava pensando. Óbvio que o Bruno, a gente vai até chegar a ler, né? O Bruno Rodrigues não se pronunciou, o único pronunciamento dele foi um comentário no Instagram que ele fez para um colega nosso. A gente vai ler ele para vocês. Só que essa situação deixou claro que o futuro dele não será no Palmeiras. O Palmeiras ficou bem irritado com essa situação, porque naturalmente já não deixaria o jogador participar. Só que o fato do clube não ser consultado em nenhum momento sobre, e ainda mais pelo contexto e do histórico de lesões do atleta, o Bruno Rodrigues não será mais jogador do Palmeiras em 2026. Muito bem. E aí, mais de 20 milhas, né? Que o Palmeiras investiu nele. Oi? 25 milhões, Massa, no final de 25 milhões de reais. Beleza. Então vamos lá. O Lavier, é o seguinte, meu velho. Tá faltando comando no Palmeiras? Porque, meu, sabe? Começa essas coisas, o cara vai, não obedece, vai, joga, entendeu? Pô, tem que ter comando, o clube tem que ter comando, pulso firme. Massa, eu acho que a resposta do Palmeiras foi justamente para manter esse pulso firme, né? Convenhamos que não tem muito, eu acho, como controlar, além de você orientar o jogador. Falar, olha, você não pode ir. Agora, cada jogador vai para um canto do mundo. O Veiga, eu soube que estava indo lá junto com os repórteres que estavam indo para o Catar. Ele estava no mesmo avião lá para cobrir o Flamengo. Ele devia estar fazendo escala, sei lá para onde, Tailândia, sei lá. Se na Tailândia ele for jogar bola, não tem muito como controlar. Agora, se o Palmeiras descobre, tem que multar. Eu acho que é o que fizeram com o Bruno Rodrigues e foi rápido, né? Mal vazou, já tinha informação de que ele ia ser punido. Acho que serve de exemplo para os outros também. De novo, ressaltando que o cara é convidado para um jogo beneficente. Não é que o Palmeiras proíbe, o Palmeiras pede que os jogadores comuniquem para que o Palmeiras tenha alguma orientação, que o Palmeiras libere ou não, dependendo do caso do atleta. E aí o Bruno Rodrigues, acho que ele foi bastante sem noção, né? Porque ele ficou esse tempo todo se recuperando de lesões no joelho, mais de uma vez. O clube deu apoio pra caramba para ele.
e agora ele fez o que fez. Sobre a grana, eu vou esperar para saber o que vai acontecer, como o Palmeiras vai negociar para poder tirar a conclusão. Porque depois que o Palmeiras conseguiu fazer alguns negócios recentes aí, eu não duvido nada de que o Palmeiras consiga fazer um negócio que a gente vai falar, olha, Bruno Rodrigues foi uma contratação errada, mas até que se deram um jeito bom aí com o erro. Vamos ver. Imagine o Palmeiras indo para a final com gol de mão e uma cotovelada sem expulsão. O FBI estaria no Brasil e teríamos uma CPI instaurada, mas o pior é a mídia caladinha. Cara, cada um de nós aqui falou o seu termo, do seu jeito, quando pôde, no espaço que teve. Então, não tem essa de mídia caladinha. Eu, por exemplo, não vejo diferença do lance que aconteceu no Corinthians com o lance do Alan, né? Do Ramalho com o Alan. Mas falei sobre isso bastante, né? Lá no meu canal Raiz, o Danilo falou também, nos canais dele, o Latifi, né? Agora, se do outro lado não tem ressonância, o que que a gente pode fazer, né? Nada, 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 nada. É assim que funciona, tá bom? Aqui, ó, como está a recuperação do Paulinho? Olha, meu amigo Diego Iwata Lima Marada, aliás, siga o canal do Diego lá também, deu a informação que o Paulinho está sem dor. Mas eu aproveito o tema para me desculpar com a minha audiência. Eu disse lá atrás que o Paulinho teria a chance, se completasse a fase 2, de ir para o campo em novembro, lá para o dia 10, 15 de novembro. Isso não se confirmou, então minha fonte errou, certo? Não, pô. Então, Ué, você colocou se, Márcio. Você falou se eu completar, coloquei, ele cara, não mas evoluiu. Eu mesmo tinha a mesma informação de que o Paulinho estava evoluindo bem, mas que precisava completar passo a passo a transição. Não aconteceu. Você não chegou a falar, o Paulinho vai jogar dia 10 de dezembro e não jogou. verdade, Você explicou o que estava acontecendo, é diferente aí. verdade, Mas expliquei, enfim, mas de qualquer jeito é Mas nobre você enfim, querer você sabe explicar que, para as pessoas. Achei ótimo. que a gente fala X, o sujeito entende A. Mas é bom deixar aqui, não tem problema nenhum. A gente tenta Perfeito. acertar o máximo possível e quando erra. Olha, a informação que eu tinha era essa, tinha confiança na informação e não virou. Muito bem, e aí, Latif, você está nos corredores da sociedade, né? Você, quando os caras estão lá no vestiário, você está ouvindo o velho palestra que tinha aquela. Eu cansei de ouvir no intervalo os caras discutindo, brigando, eu ia lá, ficava escutando e tal. Mas eu era torcedor, não era nem jornalista, nem pensava em ser jornalista, tá bom? Vamos que vamos, fala aí. Então, Massa, eita. Deixando claro, ontem o Pedro Pontin, né, que é o chefe do departamento médico do Palmeiras, ele deu uma entrevista para a TV Palmeiras explicando e dizendo que o Paulinho está fora do início do ano que vem, né? E aí, quando essa notícia veio à tona, essa aspa veio à tona, a torcida do Palmeiras imediatamente já falou: meu Deus, Paulinho operou e tá com dor de novo. Paulinho gastou dinheiro à toa, Paulinho nunca mais vai ser a mesma coisa. E aí eu fui conversar com o Palmeiras e eles me falaram: não tem nenhuma mudança no cronograma que fizemos para o Paulinho. O Palmeiras já contava com essa ausência no início do ano que vem. O médico do Palmeiras diz que ele ainda no começo do ano vai estar num processo de cicatrização, então por isso ele vai ficar fora. E eles me falaram o seguinte: ó, Paulinho não sente dores, não mudou nada no planejamento dele, e que muito em breve ele estará trabalhando com bola. Muito em breve pode ser em março. Mas o que eles me falaram: quando o Palmeiras se reapresentar no dia 4 de janeiro, o Paulinho ainda não vai ter condições de treinar com bola. Foi o que me passaram. No entanto, até o fim do mês de janeiro, existe a expectativa de que o Paulinho faça trabalhos com a preparação física, o que isso inclui também trabalho com bola. O Palmeiras ele está muito cauteloso com esse retorno do Paulinho, porque já é a segunda cirurgia, né? Então o Palmeiras não quer ele pela metade, foi o que eu ouvi, essa frase. Nós não queremos o Paulinho pela metade. Então o Palmeiras vai deixar ainda o Paulinho mais em banho-maria. O que eu ouvi de pessoas próximas do jogador, que se dependesse dele, ele já estaria jogando, ele está com muita vontade de estar em campo, de poder ajudar de alguma forma.
que é uma pressão que ele está sentindo, né? Até porque ele custou 115 milhões, mais 2 jogadores ao Palmeiras, né? O Patrick e o Gabriel Menino. Então, existe essa ansiedade, mas não há novas dores no Paulinho, viu? A cirurgia correu da forma que o Palmeiras esperava, ele segue em excelente evolução, como o próprio Pedro Pontin disse na entrevista, então não há por que ter esse burburinho todo em cima dessa nova cirurgia do jogador e na recuperação dele. Muito bem. Ô, Lavieri, hoje eu estou meio querendo te complicar e você é bom, por isso que eu pergunto, tá? É o seguinte: o Palmeiras errou na contratação do Paulinho? Você sabe que essa foi uma discussão que eu tive também no canal Raiz, como você fala, porque tem muita gente preocupado. Eu acho cedo para o Palmeiras ter essa conclusão, para a torcida já ficar, nossa, ferrou. Porque mesmo quando o Paulinho jogou meia hora, ele mostrou um talento incrível. Jogou bem e fez diferença. Vamos imaginar, eu sei que não é o mundo ideal, mas vamos imaginar que o Paulinho jogue para sempre 45 minutos. Cara, eu acho que já vai fazer a diferença. Obviamente que o Palmeiras não pode contratar um jogador para 45 minutos. O Palmeiras tem que contratar um jogador para jogar o tempo inteiro. Eu acho que está sendo feito de uma maneira com bastante calma. De novo, acho cedo para a gente tirar a conclusão. No mesmo caso do Bruno Rodrigues, para saber se já foi certo, foi errado. Ele completou 20% dos seus 5 anos de contrato. Ainda pode ser que renove se ele voltar a jogar. E acontece num ciclo de 5 anos o jogador ter altos e baixos. Às vezes o cara pode até jogar, vamos supor que o Palmeiras não tivesse tido toda essa calma e faz ele jogar. Aconteceu parecido com Rafael Veiga e Zé Rafael, que jogaram com a dor, né? Eles jogaram com dores, de qualquer jeito. Então, eu tenho a impressão de que ainda é muito cedo para a gente tirar essa conclusão. Vamos esperar para ver o que vai acontecer na volta do Palmeiras das férias e como vai ser essa evolução. Ele já não está com dor, a cicatrização está próxima de ficar completa, e aí a gente vê o que vai acontecer. Na parada da Copa, Massa, eu acho que aí a gente já vai poder ter uma ideia melhor, porque aí sim já vai ser mais do que o prazo que o Palmeiras deu. O Palmeiras já tinha dito 6 meses, a gente que tinha recebido a informação de que ele estava indo melhor do que foi o prazo. Então, por enquanto, está tudo dentro do previsto. Vamos ver como vai ser essa reapresentação, e na parada da Copa, quando a gente estiver de novo fazendo esse programa na parada da Copa, maybe straight from USA, a gente faz uma conclusão do que foi a contratação do Paulinho. Muito bem. Eu não posso dizer que foi erro, né? E às vezes quando a gente fala isso, dá a impressão que a gente está crucificando o jogador ou está cobrando o jogador. O jogador não tem nenhuma responsabilidade nisso, tá? Zero. Ou o Palmeiras quis correr o risco, correu, e tem mais de 200 milhões aí, né? Dos quase 800 investidos estão nessa contratação de um jogador que faz muita falta e fez muita falta. E eu fico só pensando se não teria sido mais inteligente investir num jogador saudável, que não tivesse lesionado, né? Me parece que nesse aspecto, sim, o Palmeiras correu um risco e está pagando preço, né? Poderia ter investido essa grana em outro jogador e o Paulinho seguiria a vida dele lá no Galo, enfim, recuperado ou não, tá bom? Muito bem, deixa o like, se inscreva no canal, mais de 1.200 pessoas conosco. Fala, Tiff, garoto! Desculpa te cortar, meu amigo. É que só para complementar isso que o Danilo falou, né? Sobre essa discussão se o Paulinho vale o investimento ou já é um investimento perdido. Há alguns dias, acho que foi na semana passada, inclusive, eu publiquei uma matéria no UOL sobre o primeiro grande reforço do Palmeiras no ano que vem. E é o Paulinho. Quando eu fui conversar com o Palmeiras sobre, internamente eles já sabiam que o Paulinho estaria fora do início de 2026. O que eles me falaram foi: o Palmeiras não tem nenhuma dúvida no que o Paulinho pode entregar, e o Palmeiras já viu, nos poucos minutos que ele fez, que ele, em condições, consegue ajudar e ser decisivo. Tanto é que o Paulinho joga o Mundial baleado, sentindo dores, e fez gols contra o Inter Miami, que o Palmeiras estava ali balançando para se classificar. Eu lembro bem porque essa pessoa aqui, ó, do meu lado, estava mais preocupado com Porto e... Qual era o jogo? O Ali, do que com Palmeiras e Inter Miami. E o Paulinho foi lá e foi muito importante. Contra o Botafogo, a mesma coisa. Ele entra no jogo
e o Palmeiras conquista o título. Só o valor, ou conquista o título, conquista a classificação. Calma. Então, só nesse gol que o Paulinho fez contra o Botafogo, o Palmeiras conquistou 70% do valor que pagou nele. Então, fica a discussão. Valeu a pena ou não? Óbvio E eu vou que... falar uma... desculpa, vai lá. Não, só para concluir. Óbvio que o torcedor fica chateado porque se espera muito do Paulinho, né? Mas o fato é, quando ele teve condições, ficou nítido que ele agrega ao time. E quando ele não estava baleado, sentindo dores. Tanto é que ficou muito famosa aquela imagem no Mundial que ele entra em campo na substituição já olhando para o céu sentindo dor. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que está animado com a possibilidade de vender Mikael, atleta comprado por mais de 30 milhões de reais no mês de fevereiro, indicação e participação de Abel Ferreira, que gostou do fato dele ser canhoto, de muita imposição física e forte no jogo aéreo. Verdade é que o Mikael foi um grande tiro na água. Conforme foi passando o tempo, ele foi se mostrando cada vez menos qualificado e terminou a temporada em baixa. Palmeiras decidiu por vendê-lo e nos últimos dias existiram sondagens e uma proposta oficial do exterior. O nome do clube não foi revelado, mas os empresários do Mikael já foram autorizados a avançar nas tratativas. A ideia do Palmeiras era recuperar todo o investimento. É possível que esse negócio saia por cifras inferiores, com o Palmeiras aceitando e admitindo um pequeno prejuízo. Só para completar sobre zagueiro, o Palmeiras já determinou, fechou, se acertou com o Atlético para a compra do Bruno Fux, operação de 4 milhões de euros, e está atrás de mais um zagueiro. Vitão, Nino e Joaquim são os alvos. O Vitão pertence ao Internacional, o Nino joga no Zenit e o Joaquim, ex-Santos, atua no Tigres do México. Valeu, galera. Mais um giro de notícias do Palmeiras chegando ao fim. Muito obrigado a cada um que acompanha, comenta e apoia o nosso trabalho. Aqui a informação é feita com seriedade e com o coração verde e branco batendo forte. Deixe seu like, compartilhe com os amigos palmeirenses e ajude a espalhar as notícias do nosso Verdão. Até o próximo vídeo, porque aqui o Palmeiras nunca para.